Este era meu lugar predileto para procurar conhecimentos, assim como gosto de ir à biblioteca da Universidade de Arkansas para fazer pesquisas para meus livros. Certamente sinto-me no meu elemento quando posso passar um dia inteiro nos salões do conhecimento. Quando consigo levar um paciente ao plano espiritual, sempre tenho muitas perguntas sobre muitos assuntos. Depois que comecei a fazer investigações sobre OVNIs, tirei proveito da oportunidade para descobrir informações sobre OVNIs e abduções na biblioteca. Mais tarde, quando confrontei estas informações com as sessões de hipnose, não vi contradições e sim semelhanças, acrescentando uma dimensão extra à tentativa de compreender o fenômeno. Parte dessas informações vieram entre 1985 e 1987, antes que começasse a fazer investigações e ainda estava no estágio da curiosidade. Uma paciente estava na biblioteca observando o espaço exterior. Pareceu-me uma ótima ocasião para lhe fazer perguntas sobre alienígenas e OVNIs. Estou olhando para a galáxia. Esta parte da biblioteca tem um efeito holográfico e por isso sinto-me como se estivesse de fato em meio às estrelas. Tenho meditado e olhado para as estrelas enquanto medito. E tenho olhado os diversos planetas e a vida nesses diversos planetas. Pode me contar alguma coisa que você vê ao olhar para a galáxia? Bem, eu vejo a Terra. A Terra é como uma joia verde e há outras estrelas com planetas, como esta estrela. Alguns deles têm vida, outros não, e a vida está em diversos graus de desenvolvimento. Você consegue ver os outros planetas do nosso sistema solar? Sim, há 10 deles. Há 9 conhecidos: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. O planeta sobre os quais os cientistas tecem hipótese que fica depois de Plutão. Ele está lá. Os cientistas deram-lhe um nome, mas este instrumento tem dificuldade para pronunciá-lo. Não tenho certeza se conseguirei pronunciar o seu nome. Este outro planeta fica muito distante, mas o Sol está no centro de sua órbita. Para ele, o Sol se parece apenas com uma estrela luminosa, porque é uma grande distância. Na verdade, ele não recebe calor algum do Sol, mas sua órbita é em torno do Sol. E por isso ele seria considerado um planeta desse sistema solar. Gostaria de lhe fazer perguntas sobre aquilo que chamamos de OVNIs ou discos voadores. Veículos extraterrestres de viagem? Sim, pode fazer. Essa é uma expressão mais adequada, né? Estou ciente do conceito do fenômeno do qual você está falando. Há diversos tipos de OVNIs. Eles têm o mesmo formato básico, pois há uma civilização intergaláctica que viaja mais depressa do que a luz através das dobras do tempo. E os veículos precisam ter a mesma forma básica a fim de sobreviverem à viagem. Mas há detalhes diferentes, uma vez que provém das diversas nações que constituem essa civilização. Os diversos OVNIs vêm à Terra por motivos distintos. Um grupo, o mais antigo deles, fica de olho no desenvolvimento da Terra. A Terra tem sido seu projeto preferido, por assim dizer. E esta nação específica, vou chamá-los assim, é uma nação de pensadores e experimentadores. Eles queriam ver se o resultado previsto aconteceria, caso agisse de certa maneira numa época muito maleável à história do planeta. Qual foi essa ação? Tem sido um padrão constante de leves interferências desde antes que houvesse vida na Terra.
e a Terra era como um útero fértil. A vida estava se desenvolvendo aqui, mas eles aceleraram o processo, semeando a Terra com protovida. Assim, eles poderiam controlar o desenvolvimento e ver que direção ela tomaria, em vez de deixar a Terra desenvolver sua própria vida natural por sua conta. Podemos chamar esse povo de os arcaicos. Eles têm ficado de olho na Terra o tempo todo, acompanhando o desenvolvimento das coisas. E, de vez em quando, dão um empurrãozinho aqui e ali para que tudo se desenvolva na direção que desejam. Outros veículos que vêm aqui são de outras nações dessa civilização e visitam-nos por diversos motivos. Uma nação envia 5 veículos regularmente para ver se já desenvolvemos uma tecnologia compatível e se estamos, portanto, prontos para unirmos à civilização. Ou, no mínimo, para podermos comercializar com algumas das nações que participam dessa grande civilização. Aparentemente, uma nação tem uma mentalidade mais paranoica e envia veículos apenas para explorar as instalações militares e assegurar-se de que não causaremos danos ao resto do universo com as nossas armas e com as nossas explorações militares e científicas. Há outro tipo de nave que vem, e eu disse tipo. Basicamente são todas iguais, mas estou falando de algumas diferentes, que vêm de diversas nações. Há outro tipo de nave que vem por curiosidade. Estão sempre tentando descobrir tudo que está acontecendo com todo mundo. Pela distância do Sol, eles sabiam que a Terra poderia abrigar vida. E quando observaram o planeta, descobriram que havia mesmo vida aqui. Mas viram o que havia acontecido com relação à estrutura política e religiosa e perceberam que ainda não seria uma boa ideia entrar em contato direto com a vida neste planeta. Isso se deve principalmente à delicadeza da situação e à violência explosiva, sempre tão próxima da superfície. E eles têm nos observado porque desejam manter contato. Sentem que, juntas, as duas civilizações poderiam construir algo realmente grande, desenvolvendo um poder galáctico. Eles percebem que estamos tentando muito nos desenvolver, mas que ainda não estamos prontos. Eles precisam esperar até o momento adequado e por isso estão esperando. Eles vão fazer um contato teste para ver como está o nosso desenvolvimento. Eles vêm em diversas ocasiões e se disfarçam para poderem se misturar com as pessoas. Com suas habilidades psíquicas, conseguem captar as correntes gerais do desenvolvimento social e mental. De vez em quando, eles levam um humano para fazer um exame físico, a fim de acompanhar o desenvolvimento da nossa ciência da vida, pois enfatizam muito isso em seu planeta. Eles têm uma teoria que, segundo o avanço das ciências da vida e a forma como cuidam do povo de modo geral, em relação à alimentação, cuidados médicos, saúde em geral e nutrição, essas coisas encontram paralelo nos desenvolvimentos tecnológicos. Eles não são os únicos que estão vindo na Terra, são? Não. Há muitos outros que têm observado a Terra, mas esses são mais próximos. São aqueles que estariam mais aptos a fazer o primeiro contato, bem sucedido conosco. O que mais fazem é observar passivamente. Na verdade, não interferem diretamente com os humanos com frequência. Antes vinham uma vez cada século, mas recentemente, em virtude do desenvolvimento das ciências da vida e em ritmo astronômico, eles têm nos visitado mais. Eles acham que está se aproximando o momento em que poderão entrar em contato com os humanos, para começarem a compartilhar a sua tecnologia. São esses os grupos de OVNIs que visitam o seu planeta. Os tipos físicos, pois sinto que você está pedindo informações sobre veículos cujas dimensões se aproximam da sua dimensão.
As dimensões deles estão suficientemente próximas das suas, a ponto de vocês conseguirem percebê-los sem dificuldade. Há muitos OVNIs que vocês nunca percebem, simplesmente porque suas dimensões não se superpõem suficientemente como as suas. As dimensões dos OVNIs, em termos de comprimento, altura e largura, correspondem muito bem às suas percepções, mas a dimensão de tempo deles é diferente da sua. Consequentemente, o tempo parece, do seu ponto de vista, distorcido em torno deles. Eles parecem viajar muito depressa e bruscamente em virtude dessa distorção do tempo. Ao mesmo tempo, quando um humano mantém contato próximo com eles, o tempo parece esticar-se indefinidamente, pois aqui, novamente, o tempo está sendo distorcido. De que área vem este tipo de veículo? É difícil dizer, pois há uma próspera comunidade interestelar na galáxia. Eles podem vir de várias áreas diferentes, dependendo da razão para visitar seu planeta. Todos sabem da existência dos demais e muitas vezes eles mantêm contatos muito próximos, dependendo do grupo. Há um grupo num braço diferente da galáxia que precisa percorrer uma boa distância para chegar à Terra. Eles se interessam muito pela Terra, pois foram alguns dos primeiros colonizadores aqui há milênios. Assim, de certo modo, os seres humanos são seus descendentes. Há diversos grupos interessados na Terra, mas a Terra não é o único planeta pelo qual se interessam. Vários grupos diferentes estão interessados no desenvolvimento de diversos planetas, por motivos variados, dependendo do estágio de desenvolvimento pelo qual o planeta estiver passando. Assim, naturalmente, os grupos interessados no desenvolvimento da Terra serão aqueles com os quais teríamos mais contato. Alguns desses grupos se reuniram e estabeleceram uma quarentena temporária nesta área do espaço, a fim de dar tempo para que a Terra consiga se desenvolver sozinha, pois neste momento a humanidade está num estágio crucial. Há um piscar de olhos, considerando-se o tempo universal, a humanidade entrou na era nuclear, o que é sempre um momento crucial para qualquer cultura. Neste ponto, eles não ousam interferir, ou tudo poderia se arruinar. Eles precisam se sentar e aguardar para ver como uma raça que acaba de ser apresentada ao poder nuclear vai lidar com ela. Se conseguirem lidar com sucesso, a quarentena será removida e eles vão começar a enviar conselheiros técnicos para auxiliar o planeta e a raça, visando preparar-nos para nos unirmos à comunidade galáctica. Serão enviados consultores para fomentar novas ideias, responder a perguntas e mostrar aos cientistas algumas das áreas cujas pesquisas eles consideravam impossíveis, uma vez que as leis científicas formuladas atualmente não são possíveis, na verdade. A principal maneira pela qual a humanidade irá se encaixar no plano da comunidade galáctica seremos os principais a abordar e a encontrar novos universos, bem como as comunidades galácticas desses novos universos. A humanidade terá a mente inquisitiva necessária para aprender e compreender esses novos universos, e terá a força para não se deixar influenciar indevidamente por eles. Então, há um poder superior, digamos, que observa tudo isso, né? Os poderes antigos. Quanto mais antigo um poder, mais elevado está na hierarquia das raças galácticas. Estamos interessados em relatos de alienígenas que abduzem pessoas e levam-nas a bordo das suas naves. Você tem alguma coisa na biblioteca sobre esse tipo de seres? Sim, há séculos e séculos, esses seres vieram à Terra em suas naves. Chamo-os os arcaicos ou os antigos. Eles semearam o planeta para que a vida inteligente pudesse se desenvolver aqui. Assim voltam
para colher a amostra dos frutos, digamos assim, para saber como o seu projeto está indo. Eles estão observando o que está acontecendo e o modo como as coisas estão evoluindo, pois querem criar mais vida inteligente no universo, ajudando o processo ocasionalmente. A melhor maneira de fazê-lo, segundo eles, é obtendo as informações com uma das mais inteligentes espécies do planeta, os seres humanos. Poderia me falar um pouco sobre a raça arcaica? Você disse que eles estavam por aqui antes que houvesse vida na Terra? Sim, sua tecnologia desenvolveu-se a um nível galáctico, quando a vida na Terra estava em seus primórdios. Eles tiveram de lidar com a própria Terra, pois o planeta estava tendo problemas com climas extremos, e eles lidaram com a Terra para ajudar a equilibrar o clima, possibilitando assim o desenvolvimento da vida. De vez em quando, a Terra se desequilibra novamente, e eles então precisam tornar a equilibrá-la. Foi isso que causou as eras glaciais no passado. Quer dizer que eles estiveram envolvidos ativamente com o clima? Sim, estiveram envolvidos atipicamente com as espécies. E tiveram envolvidos ativamente com as espécies? Sim, fizeram manipulação genética. Quando a espécie está se desenvolvendo, você precisa tentar acelerar o processo de desenvolvimento. Eu já havia comentado isso no meu livro Os Guardiões do Jardim, mas gosto sempre de confirmar essas teorias através de outros pacientes quando surge uma oportunidade. Essa é uma das razões pelas quais o homem moderno desenvolveu-se tão rapidamente. Eles descobriram esse animal antropóide, poderia ser um macaco, digamos assim, e viram potencial em seus genes e na boa capacidade cerebral. Viram os dedos ágeis das mãos e perceberam que seria muito fácil desenvolver as ferramentas e, portanto, a tecnologia. Este tipo de dedo é importante para o desenvolvimento inicial da tecnologia. Começaram a fazer manipulações e a primeira coisa que fizeram foi alterar a estrutura do esqueleto para liberar as mãos para a elaboração de ferramentas. Depois, com as mãos já livres e usadas para criar ferramentas, começaram a trabalhar no aumento da capacidade cerebral, para que pudessem desenvolver a tecnologia com que agora eram capazes de lidar fisicamente. Depois começaram a praticar intensamente a manipulação genética para acelerar o processo tanto quanto possível, sem colocar em risco a raça. Tinham uma instalação semelhante a um laboratório para fazer isso, mas deixaram os humanos envolvidos em seu ambiente natural. Colheram espermatozoides e óvulos, manipularam-no no laboratório e depois voltaram para inseminar artificialmente as fêmeas. Continuaram a fazê-lo até tempos mais modernos, registrado nas histórias antigas, como visita de anjos e coisas assim. E o que pode falar sobre a vida antes que atingisse aquele estágio? Quando estava nos primeiros estágios celulares, eles também tiveram alguma coisa a ver com isso naquela época? Sim, o tempo todo, em todos os estágios, para ajudar a vida a se desenvolver em direções variáveis e viáveis. Mais uma vez eu estava conferindo informações que já havia recebido, tentando fazer perguntas como se não soubesse nada a respeito. Se diversos pacientes fornecem o mesmo tipo de informação e não há contradições, sua validade aumenta. Pode me falar alguma coisa sobre quando eles começaram? Quando começaram a surgir animais unicelulares, estimularam-nos a proliferar em diversos tipos diferentes, para criar uma ecologia equilibrada. E sempre que algum desses tipos de animais unicelulares mostrava a tendência de se agrupar em organizações multicelulares, eles estimulavam isso. Geralmente, estes se desenvolveram como criaturas multicelulares e etc. E assim, eles vêm encorajando o tempo todo.
não radicalmente, mas suavemente, assegurando-se de que continuarão a se desenvolver numa direção positiva. Eles haviam observado muitos casos em que um planeta desenvolve a vida no estágio unicelular. As células simples começam a se aglomerar e, de algum modo, não têm sucesso, voltando a ser apenas animais unicelulares. Após algum tempo, os animais unicelulares começam a morrer e o planeta torna a ficar sem vida. Então, eles também estavam fazendo manipulações genéticas nessa área, nessa época. Era mais uma reprodução seletiva, estimulam as melhores células, aquelas com melhor potencial a reproduzir, como fazemos com os animais. Como os cavalos, usamos os melhores e eles reproduzem para que determinada característica se desenvolva. Então eles deixavam morrer os outros que não estavam se desenvolvendo corretamente? Sim. Eles não fizeram nada com aqueles que seriam becos evolucionários sem saída. Percorreram o caminho natural até os seus becos e morreram. Uma das coisas que os empolgava sobre este planeta é a sua grande riqueza e diversidade de moléculas e substâncias químicas capazes de se combinar em variações infinitas. Quando começaram a trabalhar com o clima, tornaram-no muito favorável para que esses compostos pudessem se combinar de formas complexas. Neste ponto, começaram a interferir. Interferir não é a palavra correta. Participar ativamente e ajudaram essas formas complexas a se combinar de formas mais complexas ainda. Neste ponto, tiveram de realizar delicadas operações de engenharia química e gradualmente foram desenvolvendo primeiro os vírus, criaturas desse tipo, e depois desenvolver os animais unicelulares. Quer dizer, como amebas e outro desse tipo? Primeiro desenvolveram os vírus. Como sabe, os vírus, quando se encontram num meio líquido, na água, comportam-se como uma criatura viva. Quando você o retira da água, ele seca, como um cristal, fica ali parado. Esta foi uma espécie de forma intermediária, e dali desenvolveram-se animais unicelulares maiores. E então, por meio de um processo evolutivo natural, começaram a mudar? Sim, usaram o processo evolutivo natural, mas continuaram a impelir as criaturas por canais positivos a fim de levá-las a se tornarem organismos mais complexos, sem prejudicá-las. Foi como criar um jardim hidropônico. Eles ficaram aqui o tempo todo em que estiveram fazendo isso? Nessa época, eles se estabeleceram na Lua e por isso estavam por aqui. Como ainda estavam lidando com o clima do planeta, era mais seguro ficarem fora da Terra o maior tempo possível. Mas tinham de colher amostras de formas de vida, ver como estavam se desenvolvendo e equilibrar as substâncias químicas para obterem bons resultados. Quando as formas de vida estavam nos mares, por isso ficaram por perto, observando tudo com atenção enquanto cuidavam daqui. Devem ter levado um longo tempo, não? Sim, foi um projeto de longo prazo. Portanto, tiveram bases aqui, de certa forma, e ficaram indo e vindo. Era isso que esta raça arcaica costumava fazer? Viajar pelos planetas procurando uma vida adequada? Não, isso era apenas uma das coisas que faziam. Eles tinham vários projetos importantes, mas aquele é o que nos afetou mais de perto. Fizeram, pois, isso quando estavam começando. Houve uma raça que os ajudou. Mas quando eles atingiram o nível galáctico de poder, aquela raça já havia morrido. Esta raça arcaica é muito avançada e muito antiga no que concerne à civilização. Um motivo para terem tentado desenvolver outras raças e ajudado outras a continuarem a se desenvolver sozinha. É ajudar
a transformar esta galáxia numa comunidade equilibrada, capaz de interagir com outras galáxias e um dia com outros universos. Quando eles estavam fazendo essas manipulações e desenvolvendo a espécie, chegaram a cometer erros? Tiveram algum problema? Sim, de tempos em tempos, viam que um ramo específico se desenvolvia de um modo que não fora previsto, e isso causaria problemas, ou não se desenvolvia de forma como deveria. Nesse ponto, ou tentavam a manipulação genética, ou, se o erro fosse grave demais, deixavam sozinha aquela espécie em particular, permitindo que vivesse seu ciclo evolutivo normal. Não interferiam com ela e tampouco a eliminavam ativamente. Essa raça arcaica ainda lida ativamente com os humanos, mudando-nos por meio de manipulação? Sim, atualmente sua principal atividade consiste em tentar aumentar a nossa longevidade, tentar tornar os corpos humanos mais saudáveis e mais fortes de modo geral. Além disso, também estão ajudando a profissão médica, facilitando as descobertas. Eles fazem isso psiquicamente, dando-lhe ideias. Disseram-me que está na hora de as pessoas saberem como teve início a raça humana, como começaram as coisas, é verdade? Sim, os seus cientistas elaboraram a teoria da evolução. Estão na pista certa, só não conhecem todos os fatos e nem conhecem todas as forças envolvidas. A vida teria evoluído sozinha, sem interferência do povo do espaço? Essa é uma proposição muito duvidosa. Poderia ter evoluído espontaneamente, mas teria levado muito mais tempo e com muitos inícios falsos. Alguma vida teria evoluído e depois morrido, e tudo teria de começar de novo, até que, finalmente, a combinação certa começasse a desenvolver. Você acha que teríamos chegado a desenvolver o estágio humano se tivéssemos ficado por nossa conta? Com o tempo, talvez, mas teria levado centenas de milhares de vezes mais tempo do que levou. Então, há algumas formas de vida em outros planetas que são nativas e não sofreram interferência? Certamente, toda a vida de um planeta é nativa do planeta. Só foi tratada como se estivesse numa estufa. Quando você planta alguma coisa como um tomateiro no campo, ele se desenvolve, cresce e produz tomate. Se você o põe na estufa, ele cresce, desenvolve-se e produz tomates. Só que faz isso mais depressa. Você acha que teríamos desenvolvido o intelecto que temos hoje sem a manipulação direta dos genes? Isso é muito questionável. Havia o potencial lá, mas se ele teria se ativado espontaneamente ou não já é uma questão totalmente diferente. Mas eles acharam que o potencial estava lá e fizeram com que fosse ativado rapidamente. Você acha que essa manipulação acontece em muitos universos? Tenho certeza que sim. Claro, se existe vida aqui, isto prova que a vida desenvolveu-se espontaneamente num dado momento do tempo, chegando a um estágio avançado no qual poderiam começar a manipular outros desenvolvimentos de vida. Assim, ela acontece espontaneamente, sim. Há muitos lugares em que eles veem que a vida está se desenvolvendo bem e não precisam interferir no processo, porque tem um projeto mais urgente em que trabalhar, como a Terra ou algo assim. E eles ficam de olho para garantir que nada vai acontecer para destruí-lo ativamente. Então isso deve ter acontecido espontaneamente em algum momento no passado. Sim, isso aconteceu diversas vezes. Do contrário, onde a vida teria começado originalmente? Ela teve de começar em algum lugar. Alguns desses que estão nos observando vêm do nosso próprio sistema solar? Não diretamente do sistema solar. Alguns observadores têm bases no sistema solar e viajam desde essas bases. Eles têm um pessoal rotativo nelas, mas não podem dizer que são desse sistema solar. Estão apenas trabalhando aqui e são de outra parte da galáxia.
Alguns de seus lugares prediletos para estabelecer base são as grandes luas dos planetas maiores, especialmente aquelas em torno de Júpiter e Saturno, pois estão suficientemente próximos do Sol para receber energia solar e acionar as suas tecnologias e suas máquinas, e estão a uma distância adequada para observarem a Terra com facilidade, mas também longe o suficiente para não serem descobertos por aquilo que chamam de nossa tecnologia florescente. Aqui um comentário sobre outra sessão rápida no início da década de 1980, na qual um homem viu-se naquilo que parecia ser um planeta alienígena e estéril. Ele e outros estavam numa caverna com algumas máquinas e falando sobre nós, o povo da Terra, dizendo que estavam nos observando. Na época, isso pareceu estranho, mas agora me pergunto se ele não estaria vendo uma dessas bases. É a nossa Lua? Perguntei. Eles tiveram base na Lua até o século XX. Era um lugar ideal. Estavam bem acima de nós e, figuradamente, nem precisavam sair da cama para nos observar e deixaram um maquinário automático lá. Montaram balizas automáticas e equipamentos automáticos de observação que eles conseguem sintonizar com seus equipamentos quando desejam nos ver de mais perto. De vez em quando visitam as instalações para atualizações e manutenção. Mas não tem pessoal lá, pois com a exploração ativa da Lua por parte dos humanos, eles não querem correr o risco de um contato direto antes da hora. Há alguma chance de nosso povo encontrar esse equipamento? Não muita, a Lua é bem grande e foi muito pouco explorada. Eles têm campos energéticos de proteção para desviar as energias dos instrumentos humanos. E assim nós não percebemos que os estamos observando quando na verdade estamos. Então não há nada que possamos ver com um telescópio. Normalmente não. Uma das sondas quase descobriu o equipamento, mas as pessoas que o possuem viram isso a tempo. Fizeram alguma coisa com a sonda para que o cientista a interpretasse como uma falha momentânea. Um mau funcionamento momentâneo ou algo assim? Mas a maioria das suas bases ficam então em outros planetas. Correto, nas luas de outros planetas. Às vezes as pessoas veem coisas parecidas com ruínas em planetas desse sistema solar com seus telescópios. Podem ser atribuídas de fato a observadores do passado e às suas antigas estações de observação já abandonadas. Há bases na Terra? Nada muito grande. Há entrepostos, como poderíamos chamá-los, estabelecidos em áreas remotas do planeta para serem usadas quando enviam um observador para ficar próximo da população. Não para entrar em contato com os humanos, apenas para observá-los e captar sensações psíquicas deles. Primeiro chegam a um entreposto e moram ali durante algum tempo para se acostumarem com o clima e a gravidade, o ar e coisas assim. Com isso, podem agir de forma mais humana quando estão entre os humanos. Se quiserem que alguém fique observando durante um longo tempo, disfarçam-no como médicos ou alguém em condições de ajudar ativamente os humanos durante o processo de observação. Mas essas bases ficam em lugares isolados? Geralmente sim, costumam ficar em regiões montanhosas, com mais isolamentos e sem um clima muito agressivo. Não adiantaria nada montar um entreposto num clima rude, pois eles teriam de se ajustar a um clima incomum. Eles querem que os entrepostos fiquem em áreas onde o clima é moderado ou até próximo do normal. Assim, idealmente, ficam em áreas montanhosas, nos vales entre as montanhas, onde há muito verde e clima temperado. Esses seres e naves chegam a vir de algum lugar que não são os planetas? Como assim? O único lugar de onde vêm são planetas, todos vivem em planetas. Todos vivem em planetas físicos tridimensionais?
Sim, talvez não estejam necessariamente nas mesmas 3 dimensões em que estamos, mas são todos planetas tridimensionais. Eles parecem físicos para as pessoas que vivem neles, pois estão acostumadas com aquele conjunto específico de 3 dimensões. Creio que eu estava pensando na 4ª dimensão. Alguns dos planetas envolvem a 4ª dimensão, 5ª e 6ª dimensões, ou a 12ª e a 13ª e a 14ª dimensão. Mas são conjuntos diferentes das diversas dimensões, pois há um número infinito de dimensões. E esses planetas, além de estarem espalhados pelas diversas galáxias, também estão espalhados por diversas dimensões, a fim de manter tudo equilibrado, para que as coisas não fiquem populosas demais. Também já ouvi dizer que eles vêm de diversos planos da existência. Isso se referiria à mesma coisa? Sim. Estamos pensando que essas naves e as pessoas que vivem nelas estão apenas vindo de galáxias próximas e de planetas como o nosso. Não, essa é uma das razões pelas quais essas distâncias no espaço parecem vastas demais. Porque não há nada lá nesses conjuntos de dimensões, mas há coisas noutros conjuntos das outras dimensões. Então não é apenas um espaço vazio. Correto, é simplesmente algo que não pode ser percebido desde esta dimensão. Mas se alguém passasse através deles, iria percebê-los como físicos, embora não possam ser vistos da Terra? Não há como serem percebidos, pois não estão nesta dimensão. Tudo o que posso fazer é registrar tudo e deixar aqueles que entendam decifrar isso, pois eu não consigo captar muito bem esse conteúdo. Aqueles que têm mais informações podem ter mais dificuldade para entender, pois estão mais focados em seus ideais. Eu quis trazer a conversa para algum tema que eu pudesse entender melhor, em vez desses conceitos complicados que só me davam dor de cabeça e me faziam sentir que meu cérebro fora torcido como uma trança. Conceitos e teorias desse tipo serão explorados mais a fundo em meu livro Universo Convoluto. Basta dizer que há mundos incontáveis à nossa volta e que são invisíveis para nós, porque vibram em frequências diferentes. Os habitantes desses mundos percebem seu ambiente como algo físico e acham-se tão alheios a nós quanto nós a eles. Mas alguns alienígenas que dominaram as viagens espaciais aprenderam a vir e ir entre dimensões diferentes, simplesmente aumentando ou diminuindo as suas vibrações. Em relação ao nosso sistema solar, você pode me dizer alguma coisa sobre o cinturão de asteroides? Sim, havia ali um planeta, quando os planetas estavam se desenvolvendo. Foi nessa época que Júpiter quase se desenvolveu como um Sol. Uma estrela gêmea que orbitaria ao redor do Sol teria sido um Sol menor. Havia muito estresse de Júpiter com a presença próxima do outro planeta grande, Saturno. O planeta entre Júpiter e Marte não suportou o estresse. Por um lado, estava sendo atraído para girar em torno do Sol, mas, ao mesmo tempo, Júpiter o estava puxando, fazendo com que ele girasse em torno de Júpiter. Assim, o estresse fez com que se despedaçasse. Júpiter é um planeta gigante e tinha muita gravidade, porque Júpiter não se tornou então uma estrela dupla do Sol. Ele não teve tamanho suficiente para dar início à reação nuclear necessária. Se a reação nuclear tivesse se iniciado, provavelmente ele iria se manter sozinho, mas não havia massa suficiente para iniciar a reação nuclear que o levaria a se tornar uma estrela. A raça arcaica poderia ter dado início à reação nuclear, mas eles acharam que não seria necessário ter 2 sóis nesse sistema.
Acharam que isso iria afetar negativamente a vida que estava começando a se desenvolver na Terra. Sim, teríamos um Sol de cada lado de nós. Fique imaginando o efeito que isso teria. Teríamos mais calor, não? Mais calor não, mais radiação. Júpiter acumulou luas e por isso tem força de gravidade para atrair as coisas? Sim. Ele é quase como um sistema solar em miniatura, considerando-se o número de luas que tem. A raça arcaica decidiu que iriam deixar a decisão para a humanidade, pois sabiam que quando a humanidade se desenvolvesse até o nível galáctico, iria ativar Júpiter e torná-la num Sol menor. Ele ainda está no estágio de ativação potencial, embora venha sendo considerado um planeta. Mas acharam que deviam deixar a decisão a critério da forma de vida dominante que se desenvolveu. Qual seria a razão para querermos fazer isso? Ter mais espaço para a vida. Poderíamos desenvolver colônias espaciais nas luas em torno de Júpiter. Estes trechos são apenas uma pequena amostra do conhecimento que pode ser obtido ao acessar a biblioteca. Bom, e assim terminamos o capítulo 6, que falou bastante da biblioteca. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.